Então a pergunta é: o que se sabe sobre embriões fertilizados in vitro que não são utilizados ou consideram-se mortos ou o espírito nunca foi ligado a esses embriões? Uma pergunta interessante que existem várias possibilidades e vários relatos espirituais a respeito disso. O embrião congelado, por lei aqui no Brasil, o embrião em cultura, não congelado em si, ele só é permitido manter em cultura, em crescimento, durante 18 dias. Após isso, é obrigado a descartar, para evitar qualquer possibilidade de infringir ética ou que a ciência considerasse clonar um ser humano. Os embriões congelados permanecem congelados até o momento de serem usados. Para que eles serão usados? Para implante na mulher que deseja engravidar ou para pesquisa de células-troncos. São essas duas principais possibilidades. E a terceira é que eles têm que descartar os que não foram usados. São essas possibilidades. Para a fertilização in vitro, se usa embriões e é implantado no útero da mulher. Geralmente se implanta 4, 5, às vezes até 6 embriões, porque pode ser que nenhum pegue, mas às vezes até 4 pegam, aí é um problema danado. Mas o que é que o médico faz? Lógico que desses 5 embriões, e se só fecundarem 3, 2 serão perdidos. Se fecundarem 4, muitas vezes eles têm que acompanhar para saber se vai se desenvolver adequadamente ou se terão que eliminar um deles, já depois de iniciado o crescimento. Então, isso é uma questão ética que não se toca, mas que é uma possibilidade. Para não impedir o crescimento dos outros, se elimina alguns outros. Mas, geralmente, tem 2 ou 3, ou às vezes só um que fecunda com o embrião, nesse caso. O embrião congelado, o que é que eles dizem? Que pode ser que tenha um espírito ligado ao corpo, porque o perispírito se ligou no momento da fecundação. Mas a pergunta é, será que todos os casos de fecundação existe a ligação perispiritual? Será que tem um espírito ligado? Muitos espíritos dizem que não, e que muitas vezes, em até 18 dias após a fecundação, às vezes até mesmo com o embrião já implantado no útero, a ligação se faz depois, pode se fazer em qualquer desses períodos. A rigor, quando é por vias naturais, a fecundação se dá no momento, a ligação se dá no momento da fecundação. Mas com o embrião congelado, pode ou não ter espírito. Se tiver um espírito e ele não for usado, muitos dizem que ele veio para uma provação. É por provação ou por expiação que ele vem. Ou porque ele se prestou para pesquisa médica, né? E se não existe espírito, não há comprometimento nenhum, porque o próprio livro dos Espíritos diz que pode haver corpos sem espírito. Eles não vieram cumprir nada. Muitas vezes é uma provação para os pais, né? Mas a rigor espírito. Resumindo, o embrião congelado pode ou não conter espírito, né? E ele pode ser usado para fecundação, pode ser usado para clonagem ou pode ser descartado. São essas possibilidades que a ciência vê. Muito obrigada. A próxima pergunta é: a eutanásia de animais é vista da mesma forma que a eutanásia de seres humanos? Raramente se pratica uma eutanásia em animais, mas a gente vê muito em filmes que o animal ferido, principalmente o cavalo, está sofrendo, não tem possibilidade de se recuperar, então eles matam para evitar o sofrimento. É uma forma de eutanásia. De qualquer maneira, o que os espíritos dizem é que ninguém deve tirar a vida de nada, de ninguém, nem do ser humano, nem de animais. Então, é uma provação muito grande, é um erro que o espírito comete quando realiza a eutanásia. E nós sabemos amplamente que no ser humano é condenado pela espiritualidade, né? Então, a eutanásia em si é eticamente inadequada, pela medicina
terrena, ela é vista como impeditiva, ele não aprova essa eutanásia, embora nós sabemos muito bem que aí nos Estados Unidos, Jack Kevorkian, que era de Michigan, realizou cerca de 130 suicídios assistidos. A eutanásia, que é uma forma de eutanásia. Ele imaginou uma máquina em que a própria pessoa poderia administrar as suas drogas letais. E ele, em um dos casos, ele foi condenado a 10 anos de prisão porque ele filmou uma situação em que um paciente com uma doença de Lou Gehrig, que é aquela doença do Stephen Hawking, que acaba morrendo em consequência daquilo, perdendo todo o movimento, né? Ele não tinha condições de praticar, então ele ajudou e filmou. E com isso comprovou o homicídio, que muitos chamam homicídio piedoso. No Uruguai tem a lei do homicídio piedoso, que não pune o médico, né, que realiza a eutanásia. Em Oregon, nos Estados Unidos, em 93, eles aprovaram a lei em que é permitido o suicídio assistido. Não é a eutanásia em si. O doente está sofrendo, mas você termina a vida dele em si, sem permissão, sem nada. Isso não existe. Não é permitido. Mas o suicídio assistido, o médico não é punido em Oregon. Então, é uma forma de eutanásia também, que pode ser passiva ou ativa. Mas nos animais não existe tanto rigor. Mesmo a Sociedade Protetora dos Animais, que condenaria isso, não vê com bons olhos esse tipo de morte, né? E nós fazemos muito pior do que isso quando abrimos a caça aos bisões, porque estão exterminando plantações, né? Como nos Estados Unidos agora, eles aprovaram, podem matar 400 animais, né? Então, não é eutanásia, é pior, é um morticínio mesmo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. As implicações morais e éticas são muito maiores no ser humano do que no animal, mas também é uma forma de tirar a vida de um ser. Obrigada. Mesmo o animal estando muito debilitado, ou então ali sofrendo muito, mesmo nesses casos. Nunca li nenhuma coisa a respeito disso do ponto de vista espiritual. A gente fica... A intenção com que leva a isso é um pouco mais amena do que a gente faz com o ser humano. Muitas vezes a gente faz com o ser humano, não tanto, geralmente é um médico que faz uma profissão, acha que é correto fazer isso, aliviar o sofrimento, mas não sente tanto como a gente sente quando tem que tirar a vida do animal, porque ou esteja muito debilitado, ou esteja sofrendo. E isso, aqui também, nos Estados Unidos, existem os serviços que se prestam a isso. Nós pensamos mais no animal doméstico, no cão muito querido, em que a gente sofre muito e sofre em vê-lo sofrer. Então, existe também o sentido da intenção. A intenção não é de prejudicar, mas de tentar amenizar o sofrimento. Embora ninguém saiba o que é que seja necessário para o crescimento desse ser, desse princípio espiritual ou desse próprio espírito animal que tem que passar por isso, porque é o mesmo caso do sofrimento e das doenças dos animais, em que eles não têm karma, mas é necessário, muitas vezes, para que eles possam crescer. É a dor do crescimento, né? Então, essa fase terminal também poderia ser a dor do sofrimento, e a gente apenas estaria apressando o fim dessa vida. Obrigada. A próxima pergunta é: se a pessoa com morte cerebral somente ligada a aparelhos para manter os órgãos vivos, o seu perispírito ao corpo ou já ocorreu o desligamento? Vamos só esclarecer um ponto, porque tem outra pergunta a respeito de morte cerebral que já dá uma conotação diferente. Nos Estados Unidos, eles chamam morte cerebral, brain death, o que implica dizer que é total brain death, morte cerebral total, ou seja, a nossa morte encefálica. Aqui no Brasil, nós dizemos morte cerebral quando é só o cérebro, só o córtex cerebral, mas o tronco cefálico está intacto
e o hipotálamo está intacto muitas vezes, então ele está vivo. O perispírito não se desligou, ele não está morto. Agora, a morte cerebral, como morte encefálica que se faz, que pode justificar essa pergunta, ele pode ou não estar ligado ao corpo. A pergunta 156, que foi Allan Kardec fez ao Livro dos Espíritos, se pode haver vida física, ainda haver vida, o perispírito tendo desligado o corpo, ele disse muitas vezes, na agonia, a alma já tem abandonado o corpo. O que resta é apenas a vida orgânica, porque o corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. E essa máquina existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue. E disse, e para isso não precisa da alma. Então, a alma não precisa estar presente para que o sangue fique bombeando. E a gente tem a prova disso quando é mantido com a circulação através de respiradores, através de suportes circulatórios. Mas se retirar todo esse suporte, quem comanda é o tronco cerebral, e o tronco cerebral que está morto na morte cefálica, tudo para. Né? Então, para coração, para respiração, para tudo. Né? Então, a alma muitas vezes já está desligada. Não necessariamente distanciada, liberta. Pode muitas vezes estar totalmente livre do corpo, mas ainda ligada ao cordão fluídico, porque vai depender muito do merecimento, das condições que levaram à desencarnação, da evolução desse espírito. Se ele é um paciente jovem, de morte súbita ou morte violenta, muitas vezes está pleno de fluidos perispirituais, ele sente tudo que ele permanece ligado com o perispírito, ainda ligado, ele não tem possibilidade mais de voltar ao corpo, porque com a morte encefálica ele não retorna mais à vida. A alma já não tem condições de voltar ao corpo. Mas pode ainda permanecer ligado, e a gente tem uns exemplos de muitos que estão apodrecendo, e, no entanto, já enterradas, apodrecendo e com o cordão fluídico ligado ao corpo em decomposição. Não há quem diga que esse corpo está vivo. Da mesma forma, aqueles que são decapitados, eles estão mortos, o coração ainda está batendo. E eu lembro muito bem que quando eu era criança, eu fui uma vez ao matadouro, eu fiquei horrorizado, porque foi chocante para mim, porque eles laçam a vaca, passam a corda através de uma argola fixa no chão e saem arrastando a vaca por um chão liso, escorregadio, e quando ela encosta a cabeça nessa argola que é no chão, ela expõe o pescoço, né? E ele injeta a faca, mesmo que ele chama o cabelouro, que é mesmo o tronco cerebral, e ela arreia. E eles depois procedem com a sangria. E a gente vê que o coração está batendo, apesar dela já estar teoricamente morta. Né? Então eles procedem. Então o coração continua batendo, mesmo já estando morta. Embora o perispírito ainda estar ligado ou não. Então, nesses casos, é variável, tanto na pessoa que está em morte encefálica no respirador, como nas pessoas que desencarnaram, não estão sendo mantidas, o corpo já está morto, mas ainda pode permanecer ligado. É a mesma condição. Quer seja morte cefálica ou não, ele pode estar ou não ligado ao corpo. Se ele estiver ligado ao corpo, é provável que ele vá sentir as dores da doação de órgão. Como pode não sentir? Muitos não sentem, não se recordam nem que doou. Muitos chegam se queixando que doaram, mas não sentiram dor. É o mesmo caso com necrópsia. A necrópsia pode sentir toda a dor, mas outros não sentem nada. Pois apenas questionam, por que estão me abrindo a minha cabeça? Você está sentindo dor? Não, não estou com muito frio. Então é variável, depende de cada um. Agora, aqueles doadores que foram voluntários em vida, eles são muito amenizados, porque é um ato de doação que vem dele mesmo próprio. Então eles são muito beneficiados. E a fase do desprendimento é totalmente diferente. A maioria deles não sente coisíssima nenhuma, né? Com essa desencarnação. Muito obrigada. Não uma pergunta. Com essa pandemia, os sepultamentos estão com tempo reduzido. Será que, para os espíritos materializados, eles sentem o sofrimento?
Sentem, com certeza, muito sentem. Aí vai também depender sempre da evolução espiritual, porque cada encarnação e cada desencarnação é única, é como a digital, cada qual é diferente. Mas, a rigor, em linhas gerais, os espíritos que estão muito ligados, muito materializados, eles permanecem ligados, sentindo tudo. Isso é uma expiação e uma provação tremenda para eles, que eles sentem o corpo apodrecer. Isso é mais frequente nos suicidas, mas todos aqueles que são sensuais, são muito ligados ao corpo, eles sentem. Né? Quando é uma doença prolongada, já é mais fácil o desprendimento, né? Porque vai se processando aos poucos, uma doença crônica. É diferente. Né? Mesmo nessa pandemia, às vezes passa 15, 20 dias, pode ser suficiente para facilitar o desprendimento. Mas, geralmente, eles sentem e muito, e não se conformam e se perturbam. Muito obrigada. A Bíblia menciona da triste passagem de Paulo Gustavo, que trouxe tanta alegria nos últimos anos. Ele foi mantido vivo por tanto tempo, através do ECMO, diferente de outros pacientes com Covid. Você pode comentar, por favor? Pois não. Na realidade, não se pode nem dizer que ele foi mantido vivo, ele estava vivo. A respiração e a oxigenação estavam sendo mantidas pelo ECMO, que é um aparelho que faz uma circulação extracorpórea do sangue e oxigênio e retorna para ele. Esse é fundamental para substituir o pulmão, que não está conseguindo oxigenar, mas ele não está morto. A morte ocorre depois que não tem condições de se sustentar e que ocorre a morte cerebral, a morte encefálica. Né? Muitos pacientes sobrevivem por causa do ECMO. Eles se recuperam da Covid por causa da assistência do ECMO, que é realmente uma tecnologia muito cara, que não pode se aplicar em todas as pessoas, mas são recursos finais e que muitos aí recuperam, mas alguns sucumbem mesmo assim. É o mesmo caso de estar no respirador, está entubado e não recupera da intubação, né? Porque a oxigenação não se faz bem. O ECMO já melhora a circulação, a oxigenação, mas não foi suficiente, no caso dele, para fazer com que ele sobrevivesse à doença, né? A sua insuficiência pulmonar. ECMO ela É uma, é uma sigla? É sigla? é uma É uma sigla, sigla, ECMO? é uma sigla para Okay. Extracorporeal Membrane Oxygenator, um oxigenador de membrana de circulação extracorpórea. É um aparelho que se usa muito para auxiliar a respiração, mas só se aplica em pessoas vivas. Entendi. Tá, muito obrigada. A próxima pergunta, a Maria Alba faz e diz, no caso de morte em incêndio ou na fogueira, como na Inquisição, fecha parênteses, como ocorre a desencarnação? Ela é imediata ou prolonga por um certo tempo? Nos casos no caso da Inquisição e nos casos em que se verificou em pessoas muito evoluídas, como Jean Hus, como o próprio Jerônimo de Praga e muitos outros, geralmente eles são desprendidos antes de consumir. Mas muitos sofrem bastante. Né? Então, Leon Denis ele relata uma das coisas que ele diz que deve ter cuidado com a cremação, não a queima em fogueira, que é pior do que a cremação, porque na maioria delas eram em pessoas vivas, né? Embora muitos, por misericórdia, fossem mortos para depois serem queimados, mas a maioria era queimada viva durante a Inquisição. Mas Leon Denis critica na cremação é que diz que a desencarnação se processa de uma maneira muito brusca, muito repentina e muito rápida, e o espírito sofre muito. É uma
lição que ele nos deixa. Mas o que a gente sabe também é que depende muito do período de desligamento. Se a gente vê que é uma pessoa muito sensual, naqueles casos jovens de morte súbita, que são mais presos à vida material, muitas vezes eles estão muito ligados, ele pode ou não sofrer as queimaduras. Ele pode sofrer muito com as queimaduras, e alguns nem se lembram, nem sabem que foram queimadas. E eu citei o caso daquele Harry Hayward, que era jovem, e ele era um jovem amante da boa vida, das mulheres, e que ele contratou o assassinato da namorada para receber o seguro que ele convenceu a fazer em nome dele. Depois de uma semana ele foi cobrar o seguro e por isso desconfiaram e ele foi condenado e morreu enforcado. E ele disse que no começo ele já tinha uma noção do plano espiritual porque ele recebeu alguma correspondência. E ele quis, pode ser que só o corpo morra e não o espírito. E ele comprovou que realmente ele estava vivo. Aí ficou junto à mãe, conversou e a mãe não percebeu muitas vezes, mas sentiu que ele estava presente. Mas ele disse, eu sempre voltava para o corpo. Eu saía com muita facilidade, mas voltava de novo, até que eu vi o meu corpo sendo queimado, e eu fiquei assistindo. Ele não sentiu coisa nenhuma. E você supõe, a pessoa jovem, morte violenta, criminoso, que tinha uma série de débitos com a lei maior, e, no entanto, não sentiu nada, né? Outros podem sentir muito mais, porque não tenham tantos compromissos, vai depender muito também de cada pessoa. Mas, a rigor, isso tem uma pergunta que foi feita também com respeito à queimação, a Emmanuel, e ele diz, ninguém deve queimar, deve ter respeito para com o corpo. E por isso se deve esperar um período para que os fluidos possam ser estejam menos sujeitos a ficar dependente desses fluidos vitais, para que ele não sinta tanto. Ele citou um período de 72 horas, seria um período mais ou menos adequado para que ele não sofresse tanto. É o que ele aconselha, diz que é lícito que se dê a cremação. Eu acho interessante que sobre essa cremação, a Igreja Católica foi contra durante muito tempo. E, no entanto, ela queimou vivo. Durante muitos séculos, ela queimou as pessoas vivas. Mas ela, em 1993, 96, ela já não diz que não tem nada na doutrina que contraindique a cremação. Antes, ela proibia até que enterrassem as cinzas ou que se rezasse a missa pelas exéquias, mas depois isso não tem problema, contanto que não se faça isso como uma afronta à doutrina católica. Eu não sei qual é essa afronta que possa haver, mas atualmente ela não impede que se faça a cremação. Mas sim, o espírito pode sofrer. Muito obrigada. O que dizer, né, é uma pergunta da Valquíria, o que dizer no caso de morte cerebral, onde o paciente já não possui atividade cerebral, mas ainda tem os sinais vitais através de aparelhos? Por essa situação, a máquina, o aparelho, mantém o espírito ainda preso ao corpo? É a mesma situação com qualquer pessoa que desencarne, pode ou não ficar ligada ao corpo. Ela foi bem específica, ela disse morte cerebral sem atividade cerebral, ou seja, está em morte encefálica. Nesse caso, ele está sendo mantido por meio de aparelhos e o corpo está vivo e, como eu expliquei antes, o perispírito pode ou não estar ligado. Ele pode ainda estar ligado pelo cordão fluídico, como pode, de acordo com Allan Kardec na pergunta 156, a alma já pode ter se afastado do corpo. E, no entanto, o resto está sendo mantido, pode ou não, né? Comumente, a maioria das vezes, ele está ainda ligado ao corpo. O fato, mas isso não quer dizer que ele vai retornar à vida. Se ele está em morte encefálica, ele não retorna, eu friso novamente, ele não retorna à vida. Aí acontecem duas coisas. Se você quiser, você pode esperar, o que a medicina não faz mais, porque é muito caro. Nos Estados Unidos, canto nenhum se faz isso.
Morte encefálica, que a família não doa ou não é candidata à doação, tem que retirar os aparelhos e entregar o corpo à família. Não precisa nem a família pedir para retirar. Uma vez que seja confirmada com todas as exigências legais cumpridas, e se a família recusa, então pode levar o corpo. Porque precisa-se do leite para outras pessoas que podem ser salvas. E você agora está cometendo, é quase como se fosse uma distanásia, está prolongando o sofrimento de um corpo, né, que esteja ali, ou de um corpo, de um espírito que ainda esteja ligado. É como aquele espírito que diz para a mãe, que diz, vá, por favor, vá para o hospital para doar meus órgãos, porque eles não me servem mais nada. E me deixe partir em paz. Né? Quer dizer, é um ato nobre esse, mas a rigor, se não vai doar, a família leva o corpo, ou vai para o necrotério, se for a exigência da lei. Aqueles que chegam pouco tempo, que têm uma morte questionável por agressão, por roubo, ou qualquer outra coisa, então, que precisa da necrópsia, então é encaminhado para o necrotério, para que se proceda a necrópsia. Obrigada. Agora, só o esclarecimento, a morte cerebral, e aqui ninguém fez a pergunta, mas a morte cerebral em si, como ela é vista aqui no Brasil, e com muitos nos Estados Unidos, que se chama de decorticação, é aquela que as pessoas estão vivas. O espírito está ligado ao corpo, e ele pode estar em coma durante 2, 3, 4, 5, 10 anos. E às vezes acorda. Se a família quer manter, mantém. Mas muitas vezes eles vão à justiça para que a justiça determine que faça o desligamento. E aí, nesse caso, pode ser eutanásia, dependendo do tempo que está demorando, da aprovação necessária ou não, para que seja retirado. Né? Mas, a rigor, a morte cerebral, o tronco encefálico ainda está mantendo. Muitas vezes não está nem no respirador, ele está sendo mantido, decorticado, sem função de relacionamento nenhum, está só com a função da vida vegetativa, comendo, respirando, excretando. Né? Obrigada. A Zilda pergunta qual a diferença de uma pessoa com morte cerebral doar os órgãos e da família desligar a ventilação quando também é comprovada a morte cerebral? Quando a família pede para retirar os aparelhos. Eu não entendi direito a pergunta, podia repetir aqui? Sim. Qual a diferença de uma pessoa com morte cerebral doar os órgãos e da família desligar a ventilação quando também é comprovada a morte cerebral? Não existe muita diferença. Eu vou explicar. Cabe à família o direito de doar ou não. Se ela não quiser doar, ninguém condena. É um direito dela. Por motivos religiosos, por amor, qualquer outra coisa, ela faz isso. Agora, para o espírito, cuja família doou os órgãos, a diferença é imensa. É imensa porque ele tem créditos enormes. A situação dele melhora tremendamente. Tem espíritos que chegam e que dizem, eu ia para um lugar muito ruim, mas eles disseram que eu só não fui porque eu doei. Tem outros que chegam e dizem, eu não entendi porque é que disse que eu fui uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa muito boa. Agora que eu estou compreendendo, é porque eu doei os órgãos e eles dizem que minha situação melhorou muito. Então, todos eles, muitos chegam extremamente emocionados, muitos chegam chorando pela felicidade de ter doado. E tem outros que chegam e dizem, se eu soubesse, eu doaria até as unhas. Se eu soubesse que era desse jeito, eu doaria até as unhas. Todos devem doar. É o que diz. Então, a diferença é imensa nesse sentido. Né? Mas o ato em si de doar e não doar, para a família não tem diferença. Para a medicina e para a lei não tem diferença nenhuma. É uma atitude dela. Se aquele espírito tem as suas provações, ele vai continuar sofrendo as provações. Ele talvez vá sofrer muito mais, se ele tiver débitos, que todos nós temos, né? Talvez ele chegue em maior perturbação que não chegaria se tivesse doado. É essa a diferença maior. Muito obrigada.
Nos casos de um transplante em que o doador não dá permissão de seus órgãos para serem doados, como fica esse espírito e como aquele que recebe o órgão gera obsessão? É muito interessante essa pergunta e eu acho que tem algumas dúvidas que surgem com isso, com algumas comunicações espirituais, às vezes contraditórias nesse ponto. Primeiro, se sabe que o espírito não é doador, não se tira os órgãos. Se a família sabe, ela não doa. O que acontece na grande maioria das vezes é que o espírito, a família doa, é retirado os órgãos, e o espírito não sabia que tinha doado. E ele reclama. Ele diz, mas eu não doei. Mas a sua família autorizou a doação. Mas ela não tinha que fazer isso. Porque eu não doei, porque é que ela não pediu? E outros, por que é que não perguntou enquanto eu estava vivo? Mas ninguém pede para doar os órgãos quando está vivo. Só depois de morto. O corpo. Aí a gente vai explicar que os órgãos permanecem. Mas enquanto não recebe essa explicação, muitos desses espíritos eles ficam em sofrimento, eles ficam apavorados muitas vezes. A espiritualidade se encarrega de esclarecer, mas muitos ainda estão com os fluidos tão ainda inferiorizados, animalizados, que nem percebem os mentores espirituais. E se eles chegam nas reuniões, eles são esclarecidos e saem tremendamente felizes e saem bem e se conformados. Mas alguns, eu não diria obsessão. Eu diria que alguns vão atrás dos órgãos. Eles querem. Teve 2 casos relatados, um na nossa enfermaria e outro em outro hospital, em que um deles foi um transplante de coração e que na enfermaria, o receptor já estava na enfermaria e os colegas acharam que ele estava desorientado, não sabia o que ele estava falando, porque ele estava dizendo, é meu, e eu não dou mais, eu não posso. Aí ele contou para o assistente social que o doador estava querendo o coração de volta. Aí ele disse, esse coração é meu agora, eu não vou dar de volta. E os companheiros não entenderam. Aí ela perguntou, e como era esse doador? Ela descreveu o doador dele. E a assistente social, que tinha conhecido o doador, confirmou que era realmente o doador. Né? Mas foi só isso que aconteceu, se recusou, certamente fizeram alguma prece ou alguma coisa, e ele não incomodou mais, ele não teve rejeição. Teve um caso, foi um transplante hepático, isso lá no nosso hospital, em que o receptor percebeu que era o doador que estava presente e achou em energias muito grosseiras. Ele não viu o doador. Supôs que fosse, com energias muito grosseiras, ele disse que começou a rezar, com medo, começou a rezar, pedindo por ele. Ele disse que depois clareou tudo e não sentiu mais nada, somente isso. Agora, pode obsidiar? Alguns espíritos dizem que podem obsidiar. O que é obsessão? Normalmente é a ação que o espírito mau exerce sobre outro. E esses espíritos não são maus. Eles não são esclarecidos, eles estão perturbados, eles acham que querem o que é deles. E às vezes pode incomodar, pode perturbar, mas chegar ao caso de provocar rejeição, eles não causam rejeição. A influência é toda espiritual. Porque se fosse a obsessão, com a pulsoterapia, que a gente aplica com corticoide para uma crise de rejeição, e que alivia imediatamente, cessa essa obsessão, isso não é obsessão. Então, essa rejeição praticamente não existe mais. Em fígado, quase não existe. Coração é menos. No rim, que é mais imunogênico, tem mais rejeição. Mas, mesmo assim, a incidência é abaixo de 20%. E quando há rejeição, praticamente todas elas são controladas só com a medicação. E não tem problema. Então, não deve ser isso. O que existe na rejeição são os fluidos daquele órgão incompatíveis com os fluidos do órgão do próprio receptor. O receptor mantém o seu órgão perispiritual e as vibrações são diferentes. Isso se influencia na imunogenicidade, nos anticorpos, né? No processo imunológico, mas que são controlados facilmente.
O problema da rejeição é facilmente controlado hoje em dia. E isso, o doutor Bezerra, André Luiz sempre preconizaram isso, desde 1969, nas entrevistas de Chico Xavier, que haveriam novos medicamentos imunológicos que controlariam bem a rejeição. Então, não é a obsessão em si. É raro que isso aconteça. Tem relatos de pessoas, de espíritos que dizem, na vida espiritual, que a médium viu uma mulher arrancando os pulmões de volta e o paciente morrendo sufocado e acabou desencarnando porque ela queria seus pulmões de volta. Isso praticamente não existe, porque não existe nenhum comprometimento nos órgãos perispirituais. O comprometimento é todo mental, é condicionamento mental. Ele vê que foi retirado o órgão, aquele que mais impressionou é o que lhe chama a atenção. Quase nunca chega um se queixando de cegueira porque doou os órgãos, que ele nem percebe. O que chamou a atenção foi aquele desastre da incisão, que retirar todos os órgãos. Tem uns que dizem, eu estou só um louco, tiraram todos. A quem é que eu vou atrás? Agora eu vou atrás de um e de outro, atrás dos meus órgãos. Aí você tem que explicar tudo. E eles aceitam. Aceitam porque fizeram bem aos outros. Isso, como é que eu vou ficar? Aí você vai explicar que aqueles órgãos eram daquele corpo que já se foi. E que ele continua vivo com o seu corpo. Você olha para o seu corpo, ele está vivo. Os seus órgãos estão vivos, ele está respirando, ele está funcionando, ele está enxergando. Então, eles compreendem isso perfeitamente. Né? Então, é natural, porque eles continuam com os seus corpos perispirituais. Eles não são retirados. Obrigada. Não sei se você já respondeu essa pergunta, que é da Arlete Romero, que ela faz essa pergunta da seguinte forma. Quando estamos falando dos órgãos do corpo humano, podemos dizer que cada órgão é um elemento em evolução e tem uma consciência? Uma pergunta interessante. A consciência que existe única é a do espírito. Tudo que existe no corpo é comandado pelo espírito. Desde a célula, recebe o comando espiritual. Daí porque os pensamentos ruins, os pensamentos inferiores, contaminam a função celular e pode desenvolver doenças por isso. Porque como é que o perispírito se comunica com o corpo físico? Através das células. Porque a parte mais material do perispírito é o citoplasma celular. Né? Agora, se você disser que cada célula é como se fosse um ser microscópico, também é verdade. Porque ao longo da nossa evolução, ao longo dos milhões de anos, nós fomos evoluindo de ser unicelular. A própria célula incorporou bactérias dentro do seu citoplasma, que exercem funções fundamentais, que são as mitocôndrias. Responsável, a verdadeira usina, as mitocôndrias. Elas fornecem a nossa energia e a respiração celular. Mas o comando é do espírito. Esses órgãos não são independentes uns dos outros. Todos são dependentes. Todos são vitalizados pelo princípio vital. Todos obedecem ao comando. E todos podem se desenvolver ao longo da nossa evolução. Os nossos órgãos, o nosso corpo físico vai se tornar melhor a cada momento evolutivo nosso. Né? Então, a tendência é termos corpos mais perfeitos, mais imunes às doenças e mais belos até, à medida que nossa moralidade chegar a um nível compatível com isso. Mas todos obedecem ao comando diretor da mente. Muito obrigada. A última pergunta você poderia comentar um pouco sobre o suicídio, que a gente sabe que cada caso é um caso, mas nessa pandemia houve um aumento considerável, né, de pessoas se suicidando. Isso é verdade. E são os casos, como bem frisou Allan Kardec, os casos mais terríveis, porque o suicida pensa que acabou com a vida, acabou com o sofrimento. Ele não quer mais sofrer, ele não aguenta mais aquilo.
E, no entanto, ele vai centuplicar o seu sofrimento. Ele está condenado, minuto a minuto, a ver o seu corpo apodrecer. Né? E o sofrimento é imenso, a perturbação é extrema. Agora, existem atenuantes? Existem. Existem atenuantes das obsessões, dos processos obsessivos. Foi induzido. Ele não tinha obrigação a obrigação dele era resistir. Ele não tinha que ceder, mas ele cedeu, tem um atenuante, porque outros que o induziram a isso também serão culpados. Mas ele vai sofrer porque ele cometeu um ato extremo de rebeldia a Deus, a própria vida. Né? Então, é um caso sério. Tem espíritos que permanecem ligados ao corpo durante séculos. Tem espíritos que, mesmo sem serem suicidas, permanecem muitos séculos ligados ao corpo e, às vezes, uma prece é suficiente para libertá-los. Né? Mas, a rigor, o sofrimento do suicida é muito grande. Né? Alguns vão para onde a vibração lhes encaminha. Chama Vale dos Suicidas, ou área não tem muitos suicidas, muitos sofredores, mas muitos permanecem no local e, às vezes, obsidiam inconscientemente as pessoas, sem saber que estão obsidiando, pelas suas próprias energias. As pessoas podem sentir as mesmas sensações. Então, se existe mestre, se existe alguém que conheça, que esteja a par disso, tem que rezar por ele, tem que levar para a reunião mediúnica para tentar retirá-los desse ambiente. E nós sabemos também que muitos obsessores usam suicidas para perseguir a quem eles detestam, a quem eles odeiam, né? Para que eles também cometam isso. Então, são os pobres sofredores. E nós sabemos que o nosso perispírito é muitíssimo mais sensível do que o corpo físico. O corpo físico, a pele, são amortecedores. Né? E quando a gente se liberta desse corpo, a gente aflora toda a nossa sensibilidade perispiritual. E o sofrimento é superlativo. Né? Então, muitos chegam esfacelados. Eles vêm continuamente se repetindo no ar. Se vêm jogando do edifício, se esmagando no solo, dando tiro e desfalecendo. Daí a pouco começa a gritar, dá o tiro de novo, começa a sangrar. Então, é um sofrimento imenso. Muitos relatam isso. Né? Embora cada caso seja um caso, mas sempre é de muito sofrimento e de muito apego perispiritual ao corpo em decomposição. Devemos orar por ele. Nossa gratidão, viu? Muitíssimo obrigada, Romero, por